Feliz sábado, queridos irmãos, tudo bem? É um prazer, um privilégio estarmos juntos nesta hora. Eu desejo abrir a Bíblia com você nesta manhã de sábado. Talvez você esteja aí reunido com a sua família. De fato, temos vivido dias difíceis. Por isso, o título dessa mensagem: Quando a crise bate a porta. Eu sei, talvez o pastor vai falar de mais uma coisa que você já sabe. Porém, eu vou usar a Bíblia e mostrar junto com cada um de vocês. Eu desejo que você já pegue aí sua Bíblia, fique com a sua Bíblia na mão. Lembre-se, eu só creio no que está escrito. Já estou com tanta saudade de estar com vocês, estarmos juntos na igreja, juntos como irmãos e irmãs em Cristo. Eu convido você nesta hora para juntos fazermos uma breve oração. Vamos orar? Curve sua fronte e oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, em cada lar, em cada família, em cada estrutura, temos uma situação. Alguns, Pai querido, estão com tantas incertezas na mente, outros têm vivido dias difíceis, buscando a labuta do trabalho, a labuta no serviço. Outros estão sem poder trabalhar porque têm estado em casa, mas sem saber como será a partir daqui. Por favor, Pai querido, ao abrirmos a palavra nesta hora, que seja a Tua palavra quem nos fale. Aqui temos pelo menos 12 igrejas, não sei onde esse vídeo irá passar, mas que cada pessoa que esse vídeo alcance, não seja visto o mensageiro, mas seja visto a Tua palavra. Não seja preocupando-se com o mensageiro, Pai querido, mas que seja a Tua palavra que edifique o Teu povo. Quero convidar neste instante para que o Espírito Santo esteja repousando em cada casa, em cada mente, em cada local onde essa mensagem será vista, e que seja engrandecido o Teu santo nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias. Nós vamos meditar juntos no livro de Jó. Quando falamos de crise, não tem um livro muito específico na Bíblia que me chame tanta atenção quanto o livro de Jó. Olha como começa falando do livro de Jó. Então, o início diz assim, verso 1 do capítulo 1. Localize aí na sua Bíblia, livro de Jó. No verso 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era, olha a característica deste homem, íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Quantas pessoas você tem ouvido hoje em dia um relato de que esta pessoa tem todas essas características? De fato, nos dias que nós vivemos, tem sido algo cada vez mais difícil de encontrar. Quando você e eu procuramos pessoas que sejam tidos como íntegros, retos, que se desviam do mal, a Bíblia diz que Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas. O verso 3 diz, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem, irmãos, era o homem, o maior de todos o do Oriente. Imagine um homem rico, era Jó. Imagine um homem feliz, era Jó. Íntegro, reto, temente a Deus. Tudo de bom que você imaginasse era Jó. Só que o que me chama mais atenção, queridos, e isso eu gostaria de propor a você, que você comece a meditar nisso, é que a mentalidade da cultura de Jó, hoje, na minha cultura e na sua, tem sido a mesma. Pastor, o homem íntegro, honesto, bom, que ama a Deus, que teme a Deus, a tristeza, a crise não pega na casa dele. Eu não sei se alguém já falou para você assim, olha, você está passando por essa crise porque você está longe de Deus. Alguém já passou por isso? Será que nesta manhã eu estou falando para alguém que já passou por isso ou está passando agora? Porque muitos começam a dizer, meu Deus, o que eu fiz? Eu fico imaginando Jó, com tudo isso que ele tinha. Lembre-se, na época de Jó, nós não tínhamos celulares, carros,
Nós não tínhamos nada de tecnologia. Então, quem tivesse mais animais, quem tivesse mais filhos para ajudar no trabalho, quem tivesse mais servos, era a pessoa mais rica. Talvez hoje nós tenhamos os sheiks árabes, que são aqueles homens que têm petróleo no quintal dele. Então, quando a gente para pensar em Jó, Jó, diz a Bíblia, que ele era o maior de todos do Oriente. Esse era Jó, servo de Deus, temente a Deus. Só que o que me chama a atenção é que mesmo Jó tendo tanto dinheiro, mesmo Jó tendo tantas riquezas, a maior riqueza deles não estava nas coisas, estava nos filhos dele. Olha o que diz o versículo 5. Terminados os dias dos seus banquetes, dos banquetes que os filhos de Jó faziam, Jó o chamava e o santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e tenham blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó. Como é que está escrito na sua Bíblia no versículo 5, finalzinho? Assim fazia Jó continuamente. Você, pai, você, mãe, em meio a essa crise toda, você tem orado pelos seus filhos? Vocês acham que essas ansiedades, essas lutas não passam pela vida deles? Você, sem tirar a crise ou sem contar com a crise de agora, você tem orado pelos seus filhos todos os dias? Jó fazia, diz a Bíblia, todo dia. Ele levantava-se de madrugada e fazia o sacrifício, é a oração que nós fazemos hoje. Jó fazia isso por cada um dos seus filhos. Só que o que me chama a atenção, irmãos, não é a atitude de Jó, como ele era, nobre, bondoso, íntegro, reto. O que me chama a atenção é que a Bíblia narra um fato que você e eu precisamos pensar, e pode ser o que esteja acontecendo comigo e com você agora, ou vai acontecer, não sei. A Bíblia diz assim no verso 6, certo dia, os filhos de Deus, olha o que a Bíblia está dizendo, os filhos de quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também quem? Olha o que diz a sua Bíblia, amados. Porque a Bíblia está dizendo que vieram os filhos de Deus. E de repente ela vem e diz, e veio também Satanás entre eles. Ah, pastor, Satanás invadiu a reunião de Deus, como é que Deus permite? Irmãos, tristemente nós temos que reconhecer que quando Adão e Eva deixaram de seguir o que Deus havia ordenado, Deus disse, não toque na árvore, se tocares certamente morrerás. Quando eles desistiram de confiar em Deus, eles entregaram, irmãos, eles entregaram a posse do nosso planeta por direito a Satanás. E quando Deus fez uma reunião, que vieram os filhos dele representando cada um dos planetas, quem veio representando a Terra? Sabe, eu não gostaria de pensar nisso, mas a gente precisa meditar. Quem veio representando você e eu, desculpa te dizer isso, quem veio representando o planeta Terra foi Satanás. E por direito, porque o ser humano pecou, e como diz a palavra de Deus, todos pecaram, e por isso carecem da graça divina. Satanás foi representando a humanidade, mas olha o que é que Deus faz. Diz o versículo 7. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu ele, de rodear a terra, passear por ela. Você conhece quase de cor isso. O verso 8 diz, então disse o Senhor a Satanás, você observou o meu servo Jó? Não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro. Olha o que Deus diz, não é mais a Bíblia somente falando, narrando uma história, um livro poético como o livro de Jó. Porque no livro de Jó, nós temos de fato a revelação do caráter de Deus de um lado e a revelação do caráter de Satanás do outro. Nós temos a revelação dos dois caráteres neste livro. Então, quando a gente pensa assim, por que serve o livro de Jó? Para mostrar o sofrimento humano? Não. Para mostrar o caráter do seu Deus e para mostrar o caráter de Satanás. Um é oposto ao outro, mas o que me chama a atenção
é que parece que Jó estava quietinho no canto dele. Jó íntegro, reto, honesto, temente. Jó estava lá no canto dele. E Deus vai e chama atenção para Satanás e diz: olha, Satanás, você viu meu servo Jó? Não há homem, ninguém como ele na terra, semelhante, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A acusação de Satanás não era para Jó. A acusação de Satanás era para Deus. Por isso que o livro de Jó é o oposto do caráter de Deus e do caráter de Satanás. Deus não acusa seus filhos. Quem acusa os seus filhos, dia e noite, você sabe, o acusador dos nossos irmãos, é Satanás. Então Satanás acusa não Jó, não diretamente a Jó. Satanás acusa os motivos de Jó. E ele diz assim, verso 9, respondeu Satanás ao Senhor, por acaso Jó teme a você, Jó te ama mesmo, e é de forma vã? Você nunca fez nada por ele, Senhor. E aí Satanás ainda cita, verso 10, acaso não tens protegido de todos os lados a sua casa, tudo que ele tem, a obra das suas mãos tu abençoas e os seus bens se multiplicam na terra? Mas, ó Senhor, estende a mão contra ele, toca-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face, na tua frente. Como Deus poderia se defender dessa? Porque não era acusação contra Jó, era acusação contra Deus. Olha, Deus, ele te segue. Sabe, João? João te segue, Senhor, porque o Senhor fica cuidando dele demais. Permite uma crise para ele, para ver. Sabe, irmãos, é um trecho claro de um texto que eu li certa vez, que diz assim, crise vai, crise vem, para se ver quem é quem. Deus olha para Satanás e diz, ok, Satanás, versículo 12, disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pense no acusador dos nossos irmãos. Ele ama fazer o mal para você e para mim. Porque quando ele nos faz o mal, ou faz o mal a um filho de Deus, ele está fazendo mal ao próprio Deus. Ah, pastor, mas Deus entrega Satanás. Deus não está entregando Satanás. Deus está vindicando o caráter dele, de Deus. Veja, quando a gente pega uma coisa cultural, a gente precisa entender na cultura daquele tempo. A cultura daquele tempo dizia, se você é reto, é íntegro, é temente a Deus, se você é bonzinho, se você faz tudo certinho, Deus tem que te abençoar. E era assim que estava acontecendo na vida de Jó. Ninguém esperava o que iria acontecer a partir de agora. Olha o que a gente pode ler na Bíblia. Vamos ler junto? Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, verso 14, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os caldeus e os tomaram. Aos servos mataram, e só eu escapei para te trazer a notícia. O verso 16 já emenda a próxima crise, a próxima catástrofe. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo do céu caiu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para te trazer essa novidade. Estando este ainda falando, veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, você já passou por isso? Estando este ainda falando, disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa. E quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Pensa aí comigo, irmãos. Você tem uma empresa, sua empresa queimou. Você tem uma plantação, sua plantação deu uma praga, matou tudo. Você não vai ter mais nada para colher. Você tinha uns jumentos lá, uns bois, ia vender os bois.
Todos ficaram doentes e todos morreram, ou foram roubados, botaram dentro de um caminhão e levaram embora. E tudo isso em sequência. E depois chega e diz, seus filhos morreram todos. Lembre-se, na época de Jó, a quantidade de filhos era a bênção de um homem. Quanto mais filhos, maior as bênçãos. Ele tinha 10, 7 filhos, 3 filhas. Se você parar para pensar, não sobrou nenhum. Porque quando você e eu, Deus o livre e guarde, morre um filho, mas você tem 10, ficam 9. Morre um filho, você tem 5, ficam 4. Pastor, mas a gente sofre. Sofre, não estou dizendo que não sofra. O que eu estou lhe dizendo é que quando acontece uma catástrofe e a gente perde um filho e sobra o outro, a gente ainda tem um certo consolo. Mas e quando não sobra nenhum? A Bíblia diz, irmãos, que quando tudo isso aconteceu, o verso 19 diz para nós assim, o verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, sinônimo ele estava dizendo, eu estou muito triste. Talvez você nunca tenha passado por isso, e Deus o livre guarde de você passar. Mas se você passar, Deus seja louvado se nós tivermos a mesma atitude de Jó. Jó levantou-se, ficou triste e adorou ao Senhor. Sabe, irmãos, me chama muita atenção, muita mesmo. Porque a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. As palavras dele são: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. A gente saiu nu, a gente nasceu nu, e ele diz: nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, diz a Bíblia, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantos de nós, quando começamos a passar por alguns dilemas, algumas crises, e veja, nós estamos vivendo dia de coronavírus, né? A gente escuta isso o tempo todo e fica preocupado demais e pensa, meu Deus, o que será? Quando nós passamos por isso, nós temos adorado a Deus ou temos blasfemado dele? Nós temos louvado ao Senhor de certa maneira. Não estou dizendo que você tem que agradecer porque está vindo as crises. Mas quanto tempo nós tivemos para ficar um pouco mais com a família? Quantas coisas nós tivemos tempo de perceber que estávamos fazendo errado? Eu não vou falar por você, vou falar mais por mim. Eu tive chance de aprender novas coisas, de aprender situações muito boas. A gente precisa descobrir novas formas, porque em breve, irmãos, nós não estaremos mais reunidos na nossa igreja. Em breve nós não teremos mais igreja. A igreja seremos nós reunidos em pequenos grupos, em poucas pessoas. Mas é a mesma igreja, baseada na mesma palavra de Deus. Você e eu temos adorado ao Senhor nos momentos de crise. Jó perdeu tudo que estava ali. Mas aí vem o capítulo 2. Se eu pudesse, irmãos, eu tirava o capítulo 2 desse livro. Porque eu acredito que Jó já tinha sofrido demais. Não sei, talvez você já pensou isso também. Fulano perdeu o emprego. Nossa, tá com um problema em casa, caiu a parede, não tem dinheiro para consertar a porta. Mas tudo isso você entende que são coisas, correto? Coisas. Emprego, uma posse, são coisas. Tem a segunda reunião. Pastor, que reunião é essa? Capítulo 2, versículo 1. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor. E veio também quem? Leia aí na sua Bíblia. Leia aí no verso 2. No capítulo 2, no verso 1. E veio também Satanás entre eles para apresentar-se perante Deus. Pastor, que representantezinho mau, exatamente. Satanás não representa a terra, porque louvado seja o nosso Deus, porque Cristo morreu. Quando Cristo morreu, ele resgatou, e todos que quiserem podem ser libertos com Jesus.
Você diz amém para isso? Só que aqui nessa história diz que Satanás aparece representando a terra de novo. E o que me deixa chateado, talvez, não sei se te preocupa, mas ao invés de Deus deixar quietinho lá e dizer, não, não mexa mais com Jó não, ele já perdeu muita coisa. Deus é que chega para Satanás e diz assim no verso 2, disse o Senhor a Satanás, de onde vem? Respondeu tal, passear por ela, verso 3. Então o Senhor disse a Satanás, você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra. Deus fala a mesma coisa, irmãos. Deus diz assim, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a tua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa alguma. Eu lhe pergunto, Jó fez alguma coisa para Deus permitir que Satanás mexesse com ele? Nada. O problema era com Jó? Não. O problema era que Deus queria mostrar o caráter dele, enquanto Satanás age como ele é. Satanás mente, Satanás engana, Satanás rouba, Satanás trapaceia, Satanás fofoca, Satanás age de maneira diabólica. Deus não pode usar nada disso. Deus age com verdade, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso, fidelidade. Veja, nós estamos sem poder nos reunir na igreja, vamos colocar assim. Há irmãos nossos que são tão fiéis a Deus, são tão tementes ao Senhor, que eles já me disseram, pastor, olha, já tenho meu dízimo que está bem guardadinho, já tenho minha oferta que está separada, e assim que eu puder estar na igreja, eu já vou entregar. Outros já me perguntaram, pastor, eu posso entregar a tesoureira? Eu posso entregar o tesoureiro? Eu disse, sem problema. Faça aquilo que fica melhor. Porque veja, se você é fiel no pouco, no muito, você é fiel quando tem, quando não tem, quando está em crise, quando não está em crise, porque você escolheu isso. Quando a Bíblia fala que Deus mostra Jó, Deus frisa para, Deus coloca em evidência para Satanás, olha, você fez tudo isso com ele, matou os filhos dele tudinho, acabou com as empresas, acabou com tudo. E mesmo assim, Jó me louvou. Mesmo assim, Jó me adora. Só que aí Satanás vai na mais baixa acusação que alguém pode ir. Diz Satanás no verso 4. Respondeu Satanás ao Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. E é um fato, claro, você e eu temos que concordar. Pessoas muito ricas, cheias da grana mesmo. Mas quando pegam um câncer e chegam nos melhores hospitais e escutam de um médico, olha, seu câncer está em fase terminal. Não, mas eu tenho dinheiro, mas não vai adiantar, porque não cura você. Todo o tratamento que a gente tiver aqui não consegue restaurar as células que já morreram. Você não tem jeito, vai morrer mesmo. De que adiantou o dinheiro? Nada. Era mais importante o dinheiro ou a vida? Talvez quando ele estava com saúde boa, ele achava que o dinheiro era o mais importante, mas naquele momento ele percebeu que perdeu todo o sentido. Lembre-se, caixão não tem gaveta, correto? A gente, todo mundo vivo, sabe que um dia pode morrer. Os jovens, eles acham que não vão morrer. Os velhos têm certeza, só não sabem o dia. Quando a gente vê isso aqui, a gente vê Deus dizendo assim, eu sei que a sua saúde é importante. Só que Satanás vai e acusa Jó e diz assim, estende a mão, Senhor, e toca na saúde dele, verso 5. Se você tocar nos ossos dele, na carne, ele certa, olha a afirmação de Satanás. Senhor, se você tocar na carne, tocar na saúde de Jó, Jó, não é assim, Jó vai te negar, Jó vai blasfemar de você na tua cara. Satanás novamente não estava acusando Jó. Satanás estava acusando os motivos de Jó. Eu já passei por situações em que o irmãozinho é tão legal, tão gente boa, e alguém vai lá e dá uma manga a ele. Que bom que você deu uma manga para o irmão, uma melancia para o irmão. Você tem vontade de dar uma fruta para alguém, você dá. Sabia que tem pessoas que começam a dizer assim, para isso, deu para ganhar alguma coisa.
Foi essa a acusação de Satanás. Está vendo, Senhor? O Senhor ajuda ele, o Senhor dá saúde a ele, o Senhor cuida dele. É por isso que ele te ama. E Deus precisava novamente permitir o mal a Jó, não por causa de Satanás, mas também por amor a Jó. É estranho, sabe, irmãos? Mas o que eu queria que ficasse bem claro na sua mente é que o pecado não é lógico. Não tente ver lógica no pecado. Ah, fulano está de câncer porque é pecador. E aquele cara que bebe, que fuma, morre com 98 anos sem câncer. Como é que você vai explicar? Nós não podemos ficar explicando muito o pecado. Ah, é por pecado. O pecado não é lógico, irmãos. Nós não temos uma explicação lógica para ele. Nós oramos para que Deus em breve venha e tire o pecado desse mundo e destrua o pecado de uma vez por todas. Mas o pecado não é lógico. Olha o que diz a Bíblia. Então saiu Satanás. Disse o Senhor, verso 6. Disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em seu poder, mas poupe-lhe a vida, não mate. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó pegou um pedaço de caco de telha para com ele se raspar. Ele rapava o pedaço da carne que já estava caindo de tão... uma situação completa, destruidora. Assentou-se no meio das cinzas. Aí diz o verso 8, o verso 9, perdão, que aparece a mulher de Jó. Pastor, por que a mulher não morreu? Não sei te explicar. Esses detalhes assim, a Bíblia não comentou por que a mulher não morreu. Mas a Bíblia diz que a mulher de Jó aparece e diz assim para ele: Ô Jó, você ainda está conservando tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Irmãos, eu já vi tanta gente falando mal da esposa de Jó, mas a gente tem que perceber um detalhe. Geralmente a mulher é um pouco mais emotiva. Ela percebe as coisas de uma maneira mais emotiva. Você já viu alguma mãe que perdeu um filho? Como é que ela fica? Ela fica desesperada. Agora vamos lá, ela perdeu quantos filhos? Os 10. Não sobrou nenhum filho. Não sobrou mais nenhuma riqueza do marido. O marido, que era o homem mais sábio, mais famoso, mais procurado do todo o Oriente, agora estava sentado ali na sarjeta, sentado nas cinzas, e com um caco de telha ele arrancava a pele. Irmãos, a lepra, você podia ser rei. Você era expulso do seu reino e ia para fora. Então, agora, essa mulher nem podia se chegar perto de Jó. Ela estava sem ninguém mais por ela. Claro, Jó diz, olha, você fala como uma louca. Mas será que nós teríamos agido diferente? Nós falamos dela, mas será que a gente teria feito diferente? Pense um pouquinho. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção é a fé de Jó. Você quer ver o que é que Jó fala? Capítulo 13 de Jó, versículo 15. Localize aí na sua Bíblia. Capítulo 13, verso 15. Vamos ler juntos? No capítulo 13, verso 15, Jó faz assim, ó. Tudo isso aconteceu. Qual é a fala de Jó? Capítulo 13, verso 15. Localizou? Está aí na sua Bíblia. Ele diz assim: ainda que ele me mate, note, ele não está com medo de morrer. Ele está em meio à crise, mas ele não tem medo. E ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Sabe, irmãos, vem os amigos de Jó. Amigos, né? A gente bota entre aspas porque Deus também falou contra esses amigos, mas a gente bota entre aspas porque às vezes teve uns amigos pra gente que era melhor se a gente não tivesse eles. Eu não sei se você já teve algum amigo assim,
Você já está sofrendo, já está passando uma situação, já está difícil, e seu amigo chega e começa a tentar mostrar que é sábio. E começa a falar que você merecia, que você... Sabe o que os três amigos de Jó fizeram? Eles vieram, ficaram lá perto de Jó e tome-lhe... Jó, confessa teu pecado. Você deve estar em adultério, Jó. Está passando por tanta crise assim? Não, Jó, com certeza você não é dizimista. Fala aí a verdade. Você não é ofertante, porque é impossível alguém que faz tudo certinho, né, passar por provação. Só que a Bíblia nunca disse que não teríamos provação. Pelo contrário, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende, como é que ele diz? Tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Porém, ele não disse que a gente não teria aflição. Note o que é que a Bíblia diz. Jó, com todas as acusações, ele olha para os amigos e diz, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Jó não sabia por que estava sofrendo. Talvez na cabeça de Jó vinha todos esses textos, todas essas coisas que nós temos hoje também, de que o justo, nunca viu o justo mendigar o pão, nunca viu o justo e sua descendência sofrendo. Não é assim que a gente lê o texto. Mas e agora que você e eu estamos sofrendo? Porque uma coisa é falar, outra coisa é estar passando pela situação. Olha outro texto que Jó fala, e é esse que me dá muita garantia de que o livro de Jó não é sobre Jó. O livro de Jó é sobre Deus. O teu Deus e o meu Deus. Quem é esse Deus, né? E Jó diz no capítulo 19, versículo 25 e 26. Vamos ler junto? Capítulo 19, versículo 25 e 26. Pastor, Jó, ele sabia das coisas, ele era muito sábio. Ele estava esperando o Messias. Ele sabia que o Messias podia vir. Olha o que ele fala sobre a vinda do Messias. Capítulo 19, versículo 25 e 26. 25. Eu sei, irmãos, você com lepra, sem os filhos, sem emprego, sem casa, sem esposa, porque a mulher não podia chegar perto, com os amigos, entre aspas, lhe acusando, quase inimigos para não dizermos, né? Porque a Bíblia chama de amigos. Você sem ninguém, falando com Deus, dizendo coisas e ele não te diz nada. Você já viu o silêncio de Deus quando você está passando por provação e você ora e parece que ninguém está escutando? Ele vai dizer assim, capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois, veja o que ele diz, irmãos, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a quem? Quem é que ele diz que vai ver, irmãos? Ele diz, eu verei a Deus. Sabe, irmãos, o que me chama muita atenção, muita mesmo, é que você nota na sequência, no livro de Jó, Deus fazendo uma coisa por Jó, que se ele estivesse tudo bem, não tivesse passado nenhum momento por isso, ele não receberia, não teria o que ele vai ter. Vamos lá. Jó era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, homem bom, o maioral, muito sábio. Todo mundo vinha para perguntar coisa para Jó, porque Jó sabia todas as respostas. É gostoso quando você chega para conversar com alguém que você pergunta a coisa, a pessoa sabe. Você pergunta, outra pessoa sabe. Parece que a pessoa sabe tudo, né? Mas eu quero te dizer de coração, ela não sabe tudo. Ninguém sabe. E sabe o que é que Deus fez com Jó? Deus deixou Jó ficar falando, sendo acusado pelos amigos. Deus deixou. Deus deixou Satanás mexer com Jó, mexer com as coisas de Jó, mexer com tudo em Jó. Porque Deus queria se apresentar para Jó pessoalmente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que talvez você nunca pensou.
A Bíblia diz que Jó era temente a quem? Ela fala lá pra gente, no capítulo 1, verso 1. Jó era temente a quem? Temente a Deus. Eu posso ser temente a alguém que eu não conheço? E aí? O que você me responde? Pastor, mas como? Jó era da igreja. Vamos botar aqui, Jó era da igreja. Jó tinha um cargo bom na igreja, não sei. Eu posso ter um cargo, eu posso ser da igreja, eu posso ter um tempão na igreja, vamos botar assim, e não conhecer a Deus? E aí, o que você me diz? Posso ou não posso? Sabe, irmãos, o local mais simples, vamos dizer assim, mais fácil de fugir da presença de Deus, o local mais simples de fugir de Deus é na igreja. Porque ninguém vai ficar perguntando se você está bebendo, ninguém vai ficar mandando você parar de fumar, porque todo mundo imagina que você está lá, está bem, está tranquilo. Mas sabe quantas vezes você usa a sua língua para fofocar? Sabe quantas vezes você para e usa talvez a sua sabedoria não para coisas boas? Sabe quantas vezes nós deixamos de tomar atitudes sábias ou atitudes corretas que deveríamos tomar só por serem corretas? Mas porque o que é que vão dizer de mim, né? Deus precisava permitir que Jó passasse por isso, para que Jó se salvasse. Ellen White, ela tem um texto que me chama a atenção e eu queria que você gravasse esse texto muito claramente. Eu não lembro agora de cabeça qual é o livro, você pode me perguntar depois, a gente procura junto sem problema. Mas ela diz assim: Deus me mostrou que algumas pessoas teriam que passar por sofrimentos a vida inteira. Caso contrário, elas jamais se salvariam. Você sabia, irmãos, que há pessoas que vão ter que sofrer? Agora, mesmo os que não vão ter que sofrer, vão passar por crises, vão passar por provações. Mas dia ou menos dia, todos nós, vamos passar por tribulações. Jó era sábio. Jó era o mais sábio de toda a região. Deus então aparece para Jó. Eu quero que você veja comigo, mas eu não vou poder ler. Está aí na sua Bíblia, no capítulo 38. Deus começa a fazer perguntas para Jó. Veja, Jó era muito inteligente, muito sábio. Jó conhecia de tudo. Então Deus aparece para Jó. E já que ele falou, mostrou a sabedoria dele, se defendeu das acusações com os amigos, tudo. Então Deus aparece e começa a perguntar para Jó. Do capítulo 38 de Jó, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. Você sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? Eu não sei se eu falo nesta manhã para algum universitário, ou para alguém que já fez um concurso, alguma coisa assim. Geralmente, nos vestibulares que eu já fiz, eu não sei se mudou alguma coisa, mas geralmente tinham em torno de umas 60 questões. É exatamente o que Deus pergunta para Jó. Tem pergunta de todos os tipos, irmãos. Mas Deus faz 60 perguntas para Jó. Vamos lá. Tem gente que diz, pastor, é só marcar tudo C, outros dizem só marcar tudo B. Isso é loucura, tá? É bom você estudar e meditar assim. E para você poder marcar o certo. Vamos lá, Jó era sábio. Jó sabia de tudo. Todo mundo vinha de todos os lugares, tudo aquilo, para procurar Jó e perguntar para ele as coisas. Me diga, quantas respostas Jó tinha? Quantas? Sabe, irmãos, das 60 perguntas que Deus faz para Jó, Jó
se rebaixa e tem que assumir que não sabia responder sequer uma. Não sabia. E sabe, irmãos, o que me deixa feliz é como termina o livro de Jó. E que é isso que eu gostaria que ficasse muito claro na sua mente. O capítulo 42 começa dizendo no versículo 2. Jó dizendo: Senhor, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é, Senhor, aquele? Ele está falando de si. Jó começa a dizer: Senhor, quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente, Senhor, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Sabe, irmãos, todos que forem para o céu vão ter que passar pela crise, mas em meio à crise vão ter que ver Jesus. Pastor, para que serve a crise? Crise vai, crise vem, para se ver quem é quem. Para que serve a crise? Algumas pessoas costumam dizer que a crise é para aumentar nossa fé, mas eu não posso concordar com isso. Porque, vamos dar um exemplo. Você perdeu o carro. Seu carro, que é usado para o seu trabalho, pegou fogo, você não tem seguro e aí ficou sem carro. Você conseguiria dizer: obrigado, Senhor, obrigado, aleluia, glória a Deus, que bom, Senhor, estou tão feliz, isso é para o meu crescimento espiritual. Você consegue dizer isso? Você acha mesmo que isso vai fazer sua fé crescer em alguma coisa? Você está chateado, você está triste. E não é nenhum problema você ficar chateado e triste. Mas note uma questão, irmãos. A crise vem para mostrar em que situação está a sua fé. Jó tinha uma fé firmada em Deus. Pastor, eu posso ter uma fé firmada em Deus e mesmo assim não conhecê-lo? Sabe, irmãos, quando a gente estuda o livro de Jó, tristemente temos que reconhecer. Queridos, o que me chama mais a atenção, o que mais me chama a atenção no livro de Jó, é que eu posso ser chamado pela Bíblia de íntegro, de reto, de temente a Deus. Eu posso ser chamado pela Bíblia de um homem que se desvia do mal e mesmo assim não conhecer a Deus. Você quer mesmo saber se Jó conhecia a Deus? Jó era de onde? De Ur dos Caldeus. Jó não conhecia a Deus. Jó nem era do povo de Deus. Jó tinha ouvido falar da fé de um homem chamado Abraão. E Jó aprendeu a temer a Deus por aquilo que ele tinha ouvido. Talvez nesta manhã eu estou falando para alguém que ouviu falar do Evangelho, ouviu falar da igreja, ouviu falar da verdade, ouviu falar de tudo, mas talvez não tenha tido uma experiência real de fé, você mesmo. Uma coisa é você dizer que seu pai está na igreja, outra coisa é você dizer que sua mãe está na igreja, outra coisa é você dizer que você tem uma filha que ora muito, mas e você? Quando você e eu não entendemos que a crise vai vir para mostrar para nós em que situação está a nossa fé, nós padecemos sofrimentos. Veja, quando Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e consumida a minha carne, ainda em minha vida, ainda em minha carne eu verei a Deus. Eu fico lembrando da situação que eu vivi com a minha avó. 1994, se não me engano, se não me falha a memória. Em 1994, nós tivemos a Copa do Mundo. Eu estava na cidade de Feira de Santana.
E eu lembro como hoje que eu tinha comprado um sorvete para comer, e estava todo animado. Final da Copa do Mundo. Brasil e Itália. Roberto Baggio veio para cobrar. Tafarel tinha agarrado. E quando Roberto Baggio veio para cobrar, ele chutou para cima. Nossa, aqueles pênaltis foram de deixar o coração a mil. Só que o mais interessante para mim é que a minha vozinha, que eu imagino que nunca jogou futebol, pelo menos a gente olha para uma senhorinha e acha que ela nunca está jogando futebol. Mas ela gritava, sou campeã, sou campeã, sou campeã. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Porque, embora eu não jogasse futebol, embora eu não tivesse nenhum time, embora eu não estivesse recebendo nada, ela é brasileira. E ela se sente parte da nação brasileira. Quando o time da seleção brasileira ganhou, ela não gritava, ganhamos, ela gritava, sou campeã. Quando Cristo morreu na cruz, amados irmãos, nós podemos hoje proclamar ao mundo, sou campeão. Porque com Cristo somos mais que vencedores. Quando nós começamos a entender o que é o nível de fé que precisamos alcançar, de crer que com Cristo estaremos salvos, protegidos, Deus fará, ou Deus permitirá, digamos assim, que você e eu passe por tribulações. De fato permitirá. Ele vai permitir por amor a você e por amor a mim. E quando nós passarmos por essa tribulação, ela não vai fortalecer nossa fé, ela só vai mostrar para nós de como está a nossa fé neste instante. Talvez eu falo para alguém aqui que já tem tido muito tempo na igreja e não tem tomado uma decisão de viver a vida estudando sua Bíblia, orando. Talvez eu falo para alguém aqui que quando chegou agora a crise começou a sofrer, meu Deus, quer dizer que não vai se reunir na igreja, o que vai ser de mim? Eu não sei, talvez eu estou falando para alguém aqui que não conhece a Deus ainda, mas acha que conhece. Olha o que Jó diz, versículo 4 e 5. Ele fala do que Deus falou para ele. Escuta-me, disseste, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Quantas perguntas Deus fez? 60. Quantas respostas Jó tinha? Nenhuma. Mas aí Jó diz, e isso me chama a atenção, eu quero que você leia comigo o verso 5. O próprio Jó assume que não conhecia Deus. O que é que Jó diz? Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Realmente, ele tinha ouvido falar de Deus através de Abraão, das histórias desse pai da fé. Só que agora Jó diz assim, mas agora te veem os meus olhos. Sabe, irmãos, para que serve a crise? Para que os seus olhos contemplem a Deus. Talvez até esse momento você tenha vivido da forma que você acha melhor. Talvez eu falo para alguém nesta manhã que não tem sido dizimista. Ou tem sido, mas da forma errada, porque acha que é assim. Eu falo nesta manhã para alguém que não tem sido pactuante fiel, ou tem sido do jeito que acha que deveria, e não quer fazer o que Deus tem pedido para aumentar a sua fé. Deus não permite nada na nossa vida, irmãos, nada, que não seja para mostrar como nós estamos, e de repente nós clamarmos a Ele e podermos melhorar de alguma forma. Mas eu não tenho como justificar para você que o pecado é lógico. Não tenho como. Talvez eu diga assim, pronto, já descobrimos. Deus é bom, Satanás é mau, e aí está tudo bem. Não, não está. Vão ter situações que nós não vamos ter explicação, porque o pecado não é lógico.
Você quer ver uma? Havia um pastor que ele estava sendo pastor na região da África, onde estava tendo aquela guerra civil entre Hutus e Tutsis. Os Hutus, eles tinham o nariz um pouco mais alargado, e os Tutsis tinham o narizinho um pouco mais afilado, mas ambos eram negros. Só que os ingleses tinham escolhido os Tutsis para colocar como gerente de hotel, para colocar como um vendedor no mercado, e os Hutus, eram a grande maioria, colocou para serviços mais braçais, puxar carroça, puxar isso, fazer aquilo. E os Hutus eram maioria. Quando os ingleses foram embora, abandonaram o país, os Hutus estavam enfurecidos com os Tutsis. Distribuíram facões entre si, e agora com os facões eles saíram matando todos os Tutsis que eles encontravam. Tem até um filme chamado Hotel Ruanda, tem esse nome desse filme. E eles saíram matando todas as pessoas que fossem Tutsis. E quando eles saíram matando, havia um missionário americano. Esse missionário americano, ele estava dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Esse missionário era um pastor. E no momento que ele estava dentro dessa igreja, haviam ali dentro da igreja em torno de 300 Tutsis. De repente a porta, no horário do culto, sábado pela manhã, imagine a cena, abriu. E os Hutus começaram a entrar com os facões. Motivo? Matar os Tutsis. Objetivo? Não deixar nenhum vivo. O pastor então se ajoelhou e começou a orar. Porque ele tinha fé. Ele era um homem de Deus, era um pastor. E ele começou a orar. Enquanto ele orava, os Hutus iam matando os Tutsis com as facões. De repente o pastor abriu os olhos e viu que a matança estava acontecendo dentro da igreja, na hora do culto. E ele continuou a orar. Fechou os olhos e continuou a orar. Não fizeram nada contra ele, porque ele era estrangeiro. Mas quando o pastor parou de ouvir qualquer tipo de som e abriu os olhos, haviam 300 corpos, 300 cadáveres dentro da igreja. Esse pastor entrou em parafuso. Não sei se perdeu a fé, mas eu pergunto para você e para mim, o que você diria? Ah, é o pecado. Sabe, irmãos, o pecado não é lógico. E a crise, a tribulação, a angústia que você e eu vamos passar, também não é. Mas que você e eu tenhamos a certeza que Jó teve. O meu Redentor vive. Diga amém para isso. O meu Redentor vive. O meu Redentor venceu. E eu sou da seleção dele. Então eu já sou campeão. Você crê que Jesus venceu? Você se sente ou tem se sentido parte do time de Cristo? Se você tem se sentido parte do time de Cristo, glorifique ao Senhor, porque você é um vencedor. Sabe, tudo isso que eu falei a vocês, tudo isso que nós vimos juntos, serve apenas para uma coisa: nos lembrar de colocar prioridade no estudo da palavra, prioridade na oração, na abrir o coração a Deus como um amigo. Quando nós buscamos a Deus na palavra dele, quando nós oramos a ele, nós estaremos cada dia mais unidos uns com os outros e pregando o Evangelho às outras pessoas. Quer você fazer parte do time de Cristo?
Quer você hoje aumentar a sua fé e dizer, Senhor, me ajuda a aumentar minha fé agora para que quando vier a crise, eu não seja aquela pessoa que se desespere, mas seja como Jó, que talvez nem conheceu a Deus pessoalmente, mas no final de toda a tribulação, vai poder olhar e dizer, antes eu tinha escutado falar de Ti, mas em meio à crise, Senhor, agora os meus olhos Te veem. Que durante todo esse problema, essa crise, e nas que vierem, os Teus olhos consigam enxergar um Deus de amor, que lhe ama e que em breve virá Te buscar. Quantos querem pedir a Deus nesta manhã de sábado, ou não sei quando você irá assistir, quer pedir a Deus hoje, Senhor, me torne uma pessoa mais fiel e de maior fé em Ti. Quantos querem pedir isso a Deus? Se for esse seu desejo, levante a sua mão. Eu quero orar por você nesta hora. Oremos. Grandioso Deus, obrigado por cada família, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, Senhor, que irá ouvir esta Tua palavra. Que ela toque fundo nos corações e nos transforme para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Fica com Deus.